Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Todo mundo achou, amém? Quem não tiver pode acompanhar com quem está perto aí. É apenas o versículo 12 a gente vai ler, tá bom? Romanos 12, 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos ler todo mundo juntos? É bem fácil. Vamos lá? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E o tema é descansando no Senhor. Vamos repetir? Descansando no... Queridos, esse texto, ele foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, para uma igreja, a igreja de Roma. E se você pensar comigo na igreja de Roma, você vai entender que a igreja de Roma, ela nasceu no meio do caos, no meio da guerra. A igreja de Roma, ela nasce em um período de escassez e um período de perseguição. Agora imagina uma igreja vivendo em um período de perseguição, uma igreja vivendo em um período em que naquela região não poderia professar o nome de Jesus, e essa igreja se declara como a igreja de Jesus. Pensa comigo, a tribulação dessa igreja, queridos, não era simplesmente algo natural como nós temos. Quais são as tribulações que nós como igreja temos hoje? Quais são? Às vezes é o desemprego, e é terrível, amém? Mas nem se compara com um cristão prestes a ser morto por pronunciar o nome de Jesus, concorda comigo? Então a tribulação do proclamar o nome de Jesus e ser morto por causa disso, ser machucado por causa disso, ser moído por causa disso, correr risco de perder a sua família por causa disso. Maridos que se convertiam a Cristo naquela época tinham que abandonar as suas esposas, porque se ele volta para casa e a esposa não se converte também, logo ela entregaria o marido para os policiais, para a sinagoga, para os judeus. E o que aconteceria? Aquele homem seria morto por causa de Cristo. Então Paulo aqui não está falando de uma tribulação de ter que pegar uma chuva da minha casa até num culto como esse. Concorda comigo? Isso não é nada. Isso não é nada. Porque pelo menos ninguém vai estar ali com a arma na sua cabeça dizendo assim: você está indo para uma igreja cristã evangélica que professa Jesus como único e suficiente Salvador? E você vai dizer sim, então você está morto. Não, né? O máximo que vai acontecer é a gente pegar um resfriado, né? E ficar espirrando, ficar tossindo, que não é legal, mas não se compara a essa tribulação. Então quando Paulo escreve isso, é um pouco meio que complicado de compreender, porque Paulo, ele manda a igreja se alegrar na esperança e ser paciente naquela tribulação. Irmãos, como ser paciente prestes a ser morto por causa do evangelho? Como ser paciente diante de um diagnóstico, diante de uma impossibilidade medicinal, diante de uma doença, diante de um divórcio, diante de uma tribulação, diante de uma tempestade? Como se alegrar e ser paciente no meio disso tudo? Não é fácil. Como me alegrar, irmãos, na escassez? Como me alegrar no choro, diante da tristeza, diante do caos, diante do desemprego? Como me alegrar mediante isso? Só que Paulo insiste, ele diz: alegre-se na esperança. Vamos lá, alegre-se na... Então ele não está dizendo para os irmãos alegrar pela tribulação e por causa da tribulação, mas é se alegrar na esperança. Que esperança era essa que Paulo estava dizendo para a igreja que ela precisava se alegrar? Ah, meu irmão, é a esperança de que mesmo que essa igreja recebesse a sentença de morte pela causa do evangelho, quando Jesus Cristo voltasse, essa igreja ia ter uma morada eterna com ele.
É a esperança, querido, de que tudo isso que temos vivido aqui não é em vão, porque Cristo tem uma eterna morada preparada para mim e para você. E é por isso que em João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus ele vai conversar com os discípulos ali, os discípulos temerosos, os discípulos com medo, porque Jesus, aquele que andava com os discípulos, disse: eu vou morrer, eles vão me crucificar, eles vão me matar, eles vão me prender. Mas a Bíblia diz que Jesus, muito sábio, diz assim: mas não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu estou indo para o Pai, mas eu vou para o Pai para preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Sabe que esperança era essa, queridos, que Paulo estava dizendo para a igreja? Era a esperança de que depois da cruz tem a vida eterna, depois da morte tem a vida eterna, depois da doença tem a vida eterna. Ah, mas e se eu não for curado de um câncer aqui? Eu oro para que você seja curado de todas as enfermidades, mas se você não for curado, fique tranquilo, lá no céu não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter tempestade, não vai ter tribulação, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter divórcio, não vai ter tristeza, não vai ter lágrimas. E é por isso que vale a pena, queridos, se alegrar nessa esperança, porque a nossa alegria, ela não se consiste naquilo que nós vivemos aqui, mas a nossa alegria, ela se consiste naquilo que nós viveremos lá, e na promessa eterna do nosso Salvador. Amém? Amém? E há um segundo ponto, e ele diz: sejam pacientes na tribulação. Paulo agora está de brincadeira, né? Ser paciente na tribulação. Sem tribulação já é difícil ser paciente, irmãos. Vocês estão comigo nessa? Agora imagine você ter paciência na tribulação. Sabe o que é paciência? Paciência é saber entender cada momento sem questionar, sem murmurar, sem ofender a Deus. É reconhecer que Deus controla e direciona todas as coisas, mesmo que todas essas coisas sejam um caos, seja perca, seja o desemprego. Ser paciente, queridos, é esperar confiando que a tribulação vai passar, e que se ela não passar, Deus continua sendo Deus. E eu conversava com o Gilmar e uns irmãos aqui depois do culto, eu falei: alguém me explica isso, por que a gente ama tanto esse Deus, mesmo sabendo que Ele não é obrigado a cumprir com nenhum dos meus caprichos, com nenhum dos meus desejos, e se Ele não fizer aquilo que eu quero que Ele faça, Ele continua sendo Deus. Só há uma resposta para isso. A única promessa que Ele fez é: aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e ao que vencer. Ele não está dizendo que Ele vai fazer com que nós vençamos a qualquer custo, mas Ele está dizendo: ao que vencer, lhe concederei. Aí está falando do céu, que Ele se assente comigo em meu trono, como eu me assentei com o meu Pai. Sabe por que eu amo esse Deus? É porque mesmo diante de toda tribulação, de toda tempestade, de toda escassez, chegará um dia em que tudo isso vai passar, e que a promessa do Senhor se cumprirá, e nós estaremos no nosso lar, na nossa casa, para todo sempre. Por isso que nós nos alegramos e somos pacientes na tribulação. E por último, queridos, Paulo instrui a igreja a perseverar na oração. Mas por que perseverar na oração? Querido, porque a oração é o único método, é o único meio que vai nos conectar com o Deus que nos dá a segurança que precisamos. Querido, só é possível ter paz no meio da guerra quem se conecta com o Deus da paz. A Bíblia diz, Isaías capítulo 9, que Jesus é o príncipe da
paz. Ou seja, Ele governa a paz. E a Bíblia também diz que Ele é a paz que ultrapassa, que extrapola, que excede todo e qualquer entendimento. Querido, a oração, ela não vai fazer com que os nossos problemas sejam resolvidos, mas a oração fará com que o nosso coração se encha de paz, mesmo diante dos problemas. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. É por isso que eu me considero um coach ao contrário. Já ouviram falar nisso? Coach ao contrário. O coach, ele prega que todos os seus problemas serão resolvidos quando você se aproximar de Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações, paz no seu coração, isso é uma garantia dele. Isso é uma garantia dele. E vai uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez você está como Pedro. Talvez você sente que você está afundando no meio de tantas águas, de tantas ondas. E Deus está dizendo para você assim: você deixou de ouvir a minha voz. Você deixou de orar. É por isso que você não sente mais paz no meio da tribulação. E Deus está dizendo assim: ore, clame, chame por Ele, fale com Ele, se humilhe aos pés dEle. Queridos, a oração nos conecta a um Deus da paz. A oração traz paz ao nosso coração. Não é venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso não existe, gente. Isso é uma falácia. Isso é uma heresia. Isso é antibíblico. Quem dera, se eu pudesse prometer, né? Nossa. Se eu pudesse, irmãos. Aceitou Jesus, levantou sua mão, você não vai ter mais problema. Desemprego, vai bater na sua porta não. Pode ficar tranquilo. Quem me dera se eu pudesse prometer tudo isso para vocês. Mas há uma coisa que eu posso prometer, que é aquilo que Jesus prometeu em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, a promessa é que Ele tem alívio para a nossa alma, Ele tem descanso para a nossa alma, Ele tem paz para o nosso coração, mesmo diante da tempestade, querido. O salmista, ele diz: eu clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu, Ele esteve comigo, Ele estendeu a sua mão. Perseverar na oração é reconhecer que nós não podemos fazer nada, se não descansar no poder do nosso Deus, no meio da tempestade. Querido, Pedro, ele jamais poderia se levantar das águas, se Jesus não dissesse: vem. Se Jesus não estendesse a mão. A Bíblia diz que ao dizer vem, Pedro foi caminhando sobre as águas. Ao perceber o vento, ele começa a afundar, e ele então ora, ele grita, ele diz: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro de volta para cima das águas. Sabe o que nos falta? Clamar para Jesus dizendo: salva-me, porque eu sozinho sem ti não consigo andar no meio dessa tempestade. Eu sozinho sem ti eu vou afundar. Eu sozinho sem ti jamais vou conseguir viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Querido, o convite hoje dessa palavra é: se alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Não permita, querido, que o desespero roube a sua esperança e o seu descanso, e permita que Ele seja o seu descanso. O nosso descanso não é uma noite de sono. O descanso da nossa alma não está nos remédios que nós tomamos para dormir. O descanso da nossa alma não está nos dias de folga ou férias que nós tenhamos. Mas o descanso que a nossa alma precisa só se faz em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar?